sou o Senhor Zero, o Mr. Zero. Sou um novato na criação de conteúdo do YouTube. Hoje vim falar sobre uma das minhas paixões, o RPG de mesa. Irei lhes dizer como eu crio, como faço, para ficar de um modo geral bom para mim e para as pessoas que jogam comigo. Serão 4 tópicos que, na minha opinião, são importantes e que eu uso eles diariamente. Então, o primeiro é a própria ambientação, o cenário. A criação de um cenário é a coisa ou algo mais importante na hora de criar um RPG. Porque é ele que vai ser a coisa que você vai apresentar. A principal coisa que vai aparecer na cara dos jogadores é isso, o cenário. De exemplo, poderíamos tirar o jogo que lançou esse ano, RPG online, que é o Baldur's Gate. Ele é um RPG que você, como já dito antes, ele cria muito cenário fantasia, com várias raças, praias paradisíacas e personagens memoráveis. Tem muito o que dizer, mas para a ambientação, podemos estar 2 cenários, como a Costa da Espada e a própria cidade de Baldur's Gate, que com sua ambientação, seu tamanho, seus mistérios, trazem muito aquela vontade dos jogadores de querer explorar, de querer invadir certos locais para ver segredos, pessoas e até itens que podem surpreendê-los ou o próprio mestre. O segundo tópico são os próprios NPCs, os personagens não jogáveis. Também fazem parte da história, mas o que eu recomendo seria não deixar eles muito fortes ou não dar muito destaque. A gente poderia citar como um personagem assim, entre muitas aspas, do anime de Jujutsu, que é o Itadori. Ele é um feiticeiro novato que acabou entrando por paraquedas. Ele conhece várias pessoas, só que ele não tem aquele ar de protagonismo até o momento. Esse é o único anime que eu vejo as pessoas rezando para ele ter um certo protagonismo. Então tentem dar mais variedade para os jogadores, não forcem a seguir certos NPCs ou NPCs que deem hit kill em alguma coisa. Façam eles se ferrarem, momentos felizes, momentos que não precisem de NPC para funcionar, que vai ficar interessante. O terceiro tópico são os próprios inimigos. Os inimigos nem sempre deve ser o foco principal do seu RPG. Ele por si só deve ser um meio para chegar no fim, mas sem o exagero. Sempre façam lutas rápidas, porque o player não quer ficar toda hora girando dado, ele quer bater, ele quer falar, ele quer conversar, fazer o que ele quer com o personagem, deixar ele mais livre, mais solto, fazer menos combates, fazer mais assim, mais cenas de exploração mesmo, mais cenas de exploração, conversa. Isso para deixar ele ter mais vontade de jogar. Muitas vezes você acaba com a vontade de jogar porque é só um jogo de bate-bate. Parece que tá jogando um game de tiro toda hora e não tem nada diferente. Ele vai querer sair da RPG para jogar um jogo de tiro. E a quarta coisa é a própria música. Que a música, sendo só coisa muito importante, assim, com a ambientação, elas estão no mesmo termo. Que assim, elas são para os momentos felizes, os infelizes, momentos de tensão, momentos de relaxamento. Nunca uma música sabe se vai dar certo. O silêncio também é mais importante do que a música de tensão no meio de um cara comendo um bolo, por assim dizer. Sempre tentem deixar a coisa mais coerente possível, para não ficar estranho para você nem para os jogadores. Se não conseguir, se não gostar de música, nem coloca. É uma das recomendações também.
Bem, essas foram as 4 recomendações. Poderiam ter mais, como uma sobre a criação de personagens. Então é muito importante o mestre não ficar toda hora dando em cima, tipo, limitar a criação. Vamos pegar o professor de D&D e falar que o cara não pode escolher mago, sendo que é lugar pro sistema. Mas também depende com todos os players. Você não deve ver isso. O mestre também deve ver com todos os players, porque eles que vão jogar, não é o mestre. Se os players não querem jogar uma mesa que não tem mago, aí o mestre se ferra, porque não vai ter mesa. Então ter sempre a área de convívio entre jogador e mestre é bem importante. Bem, era isso que eu tinha. Foi algo bem simples, mas acho que completo. Acho que deu pra expressar tudo que eu queria aqui. Talvez eu traga mais vídeos sobre isso e sobre como mexer nos sistemas. Mas por enquanto é só. Adeus.